Eles parecem contar uma história, mas o idioma desses antigos objetos permanece desconhecido para nós. O que realmente aconteceu em Gord? Os mistérios deste lugar possivelmente nunca serão completamente revelados. Existem muitos lugares secretos no planeta envolvidos em um manto de mistério e enigmas. Estruturas místicas, criadas por civilizações antigas, frequentemente causam admiração em engenheiros modernos, que não conseguem explicar sua origem e propósito. O mosteiro de Debre Daimo continua a atrair buscadores de conhecimento e pesquisadores, deixando um rastro de enigmas e histórias que não podem ser explicadas. Nas encostas da montanha de Katkar, escondido entre as nuvens, encontra-se o mosteiro de Sumela, que se tornou símbolo de mistérios não desvendados. Suas majestosas muralhas, construídas no estilo arquitetônico bizantino, parecem se fundir com a natureza circundante, criando uma atmosfera de mistério. Como poderia uma construção tão grandiosa ser erguida em um local tão inacessível? Cada canto de Sumela está repleto de história e mistério. Há frescos que retratam santos e cenas bíblicas como se sussurrassem sobre o passado. Mas quem foram aqueles que criaram essa obra-prima? Alguns pesquisadores sugerem que o mosteiro foi fundado por monges no IV século, mas as datas exatas continuam sendo objeto de debates. Qual foi o verdadeiro propósito de sua construção? Talvez tenha sido um santuário onde se buscava a solidão e a iluminação espiritual. No entanto, essa não é a única zagádica que envolve Sumela. Muitos acreditam que o mosteiro guarda em si antigos artefatos e relíquias sagradas mencionadas em textos antigos. As lendas afirmam que ali estava a ícone da Virgem com poderes milagrosos. Mas onde ela está agora? Por que tantos peregrinos ainda não conseguem encontrar seus vestígios? Sumela continua a atrair a atenção não apenas de turistas, mas também de pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios. Foram realizadas inúmeras escavações, mas cada vez que parece que a verdade está próxima, novas perguntas surgem na mente. Qual é o verdadeiro propósito desse mosteiro? Talvez não todas as enigmas de Sumela sejam revelados, e ela continuará a ser um mistério para as gerações futuras, assim como muitos outros lugares sagrados, cheios de história e incertezas. Interessante. Quais outros segredos estão ocultos sob as camadas da história dessa cidade? Talvez estejam esperando o momento certo para serem revelados. O mosteiro de Tengboche, localizado a uma altitude de aproximadamente 3.800 metros, é um dos centros budistas mais importantes, situados no coração dos Himalaias. Suas estátuas majestosas e frescos vibrantes, que refletem as tradições antigas do budismo tibetano, atraem não apenas peregrinos, mas também estudiosos que buscam desvendar seus mistérios. Como esse mosteiro, fundado no final do século XX, tornou-se um lugar tão importante para a busca espiritual? Cada canto de Tengboche é permeado por uma atmosfera de mistério. As montanhas que o cercam criam uma sensação de isolamento, e o vento frio traz consigo o sussurro de antigas orações. Os moradores locais contam que o mosteiro abriga relíquias com um poder incompreensível, mas os estudiosos enfrentaram dificuldades em seu estudo. Qual é a verdadeira natureza desses objetos sagrados? A biblioteca majestosa do mosteiro contém muitos textos antigos, alguns dos quais foram escritos em línguas esquecidas. Os cientistas acreditam que esses manuscritos podem conter conhecimentos perdidos ao longo dos séculos. No entanto, apesar dos esforços, ainda não foi possível decifrá-los. Tengboche
Também é famoso por seus festivais anuais, durante os quais peregrinos de todo o mundo se reúnem para participar de rituais e festas. Esses eventos, repletos de música e dança, mergulham os participantes na atmosfera das tradições antigas. Mas o que atrai as pessoas para cá? Talvez seja o desejo de tocar os mistérios que, segundo muitos, ainda aguardam sua revelação. Hoje, o mosteiro de Tengboche continua a ser um lugar de peregrinação e estudo. A cada ano, ele revela novas facetas de sua história, mas muitos enigmas permanecem sem solução. Cada passo por suas trilhas de pedra enche o ar com um sentimento de antiguidade e grandiosidade, fazendo-nos refletir sobre quantos outros lugares cheios de mistérios e enigmas ainda estão escondidos em nosso planeta. As pirâmides de Gizá são algumas das construções mais grandiosas e misteriosas do nosso planeta. Essas estruturas de pedras gigantes, erguidas há mais de 4.000 anos, ainda hoje causam admiração e espanto. Como os antigos egípcios puderam criar blocos tão massivos, perfeitamente ajustados uns aos outros, sem as tecnologias modernas? Ao longo dos séculos, pesquisadores tentaram desvendar os segredos da construção dessas pirâmides. Alguns acreditam que foram utilizadas complexos sistemas de mecanismos de elevação, enquanto outros sugerem que os mestres antigos usaram métodos ainda não descobertos. Qual papel a vasta conhecimento de astronomia desempenhou na localização desses monumentos? As entradas e passagens das pirâmides estão perfeitamente alinhadas com as estrelas, levantando a questão: o que realmente significavam essas orientações para seus criadores? Mas isso não é a única misteriosa. Muitos artefatos encontrados nas proximidades sugerem que a região poderia ter abrigado uma civilização avançada, sobre a qual sabemos muito pouco. Por exemplo, nas proximidades das pirâmides foram encontradas inscrições antigas e símbolos enigmáticos, sugerindo que entre essas construções poderiam existir conexões ocultas. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides poderiam ter servido para algo maior do que apenas tumbas para os faraós. Elas poderiam fazer parte de um sistema amplo, destinado à transmissão de conhecimento e energia entre os mundos. Quais eram os verdadeiros objetivos dos antigos construtores? Alguns acreditam que seus conhecimentos e tecnologias foram perdidos para sempre, enquanto outros continuam a procurar respostas. Quantas outras enigmas ainda estão escondidos nas profundezas da história, aguardando para que seus mistérios sejam revelados? As torres de Ban-It, localizadas nas colinas do sul do Vietnã, formam um complexo misterioso que fascina com sua grandiosidade e mistério. Essas construções antigas, erguidas no 9º século de nossa era, serviam como centros espirituais para a civilização local Cham, mas seu verdadeiro propósito e simbolismo continuam sendo objeto de debate entre historiadores e arqueólogos. Cada torre, com até 25 metros de altura, é adornada com complexas esculturas que representam deidades e seres mitológicos. Essas imagens, realizadas com impressionante habilidade, levantam questões. O que exatamente os construtores tentavam transmitir? Quais eram suas crenças e tradições culturais? Estudos indicam que as torres poderiam ter sido não apenas templos, mas também locais de sepultamento, adicionando outra camada de mistério. Alguns cientistas sugerem que elas também poderiam ter servido como observatórios para observações astronômicas, questionando nossas ideias sobre as capacidades técnicas das civilizações antigas. No entanto, apesar de muitas teorias, permanece incerta a razão pela qual essa cultura desapareceu,
deixando apenas vestígios de pedra de sua grandeza. Como puderam esses construtores avançados desaparecer sem deixar vestígios, deixando apenas suas torres, que agora se tornam objeto de estudo e admiração? Ostrog continua sendo um lugar onde a fé encontra o mistério e o passado sussurra suas enigmas, aguardando que alguém possa desvendá-las. O complexo arquitetônico de Angkor Wat, majestosamente estendido ao longo da margem oriental do rio Siem Reap, é um dos mais enigmáticos objetos arquitetônicos do mundo. Construído no século XII, este templo não apenas simboliza a grandeza da civilização Khmer, mas também guarda em si muitos mistérios que ainda não foram desvendados. Como os antigos construtores puderam criar blocos de pedra tão grandes e perfeitamente ajustados, mantendo sua solidez ao longo dos séculos? As esculturas e relevos que cobrem as paredes do templo contam histórias de mitos e lendas, batalhas e deidades. Mas o que elas realmente significam? Alguns pesquisadores sugerem que essas imagens podem ser mensagens cifradas deixadas para as gerações futuras, enquanto outros acreditam que elas serviam apenas como ornamento. No entanto, como uma civilização tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas vestígios de pedra de sua grandeza? Considerando o tamanho do complexo, que ocupa uma área superior a 200 hectares, sua construção exigiu conhecimentos técnicos e organizacionais impressionantes. Isso levanta a questão: como os antigos Khmer puderam criar tal infraestrutura sem tecnologias modernas? Arqueólogos que estudam essa região encontram canais e sistemas hídricos enigmáticos, que possivelmente faziam parte de um sistema complexo de irrigação, mas seu propósito permanece incerto. Ao adentrar Angkor Wat, é possível sentir sua atmosfera, a frescura das colunas de pedra, os ecos de passos em corredores esquecidos e o aroma intenso das plantas tropicais que cercam o templo. No final das contas, apesar de todos os esforços, os mistérios de Gizeh permanecem sem solução, e cada novo dia traz novas perguntas. O majestoso Coliseu, símbolo do antigo Roma, inspira respeito com suas imponentes arcadas de pedra e mistérios enigmáticos que se ocultam em suas profundezas. Este anfiteatro, que acomodava até 150 mil espectadores, foi testemunha não apenas dos espetaculares combates de gladiadores, mas também de muitos eventos misteriosos, sobre os quais a história guarda silêncio. Como uma estrutura tão grandiosa, construída no primeiro século de nossa era, poderia se tornar um monumento vazio, deixado na sombra de sua própria glória? A engenharia do Coliseu impressiona. Seu complexo sistema de túneis subterrâneos, onde antes se encontravam animais selvagens e gladiadores, ainda causa admiração. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como os antigos romanos puderam criar uma construção tão complexa com ferramentas mínimas? Alguns pesquisadores sugerem que, durante a construção, foram utilizadas tecnologias esquecidas, que poderiam explicar esse mistério. Entre os mistérios do Coliseu está a questão de seu propósito. Alguns acreditam que ele servia não apenas para entretenimento, mas também tinha um valor ritual. Talvez em suas paredes estejam ocultas antigas verdades que possam esclarecer as práticas religiosas da época. Como os espectadores, sentados em bancos de pedra, poderiam saber o que os aguardava à frente. Mas isso não é a única dúvida relacionada ao Coliseu. Pesquisas mostram que em suas paredes foram encontradas inscrições e imagens enigmáticas que questionam as versões aceitas sobre sua história.
Nela está contida não apenas a história do Vietnã, mas também muitas perguntas para as quais ainda não há respostas. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus construtores e o que eles tentaram esconder das gerações futuras? Rocamadour não é apenas uma cidade pitoresca, perdida nas montanhas do sudoeste da França. É um lugar impregnado de mistério e lendas, que ao longo dos séculos atraiu peregrinos e aventureiros. Sua localização única em penhascos íngremes e maravilhas arquitetônicas, como se tivessem sido esculpidas diretamente na natureza, causam admiração e levantam muitas questões. Edifícios de pedra maciça, construídos a mais de 100 metros acima do nível do rio, parecem fazer parte do próprio paisagismo. Como os antigos construtores conseguiram erguer tais monumentos grandiosos, utilizando apenas ferramentas primitivas? O Mosteiro de São Amador, centro de peregrinação, guarda em suas paredes muitos enigmas, incluindo rituais secretos e cerimônias que possivelmente foram realizados aqui na antiguidade. Alguns pesquisadores afirmam que Rocamadour foi um importante centro religioso, onde se cruzavam os caminhos de diferentes culturas e crenças. Outros sugerem que este lugar poderia ter servido como refúgio para sociedades secretas que transmitiam seus conhecimentos de geração em geração. Mas e se, além das paredes, ainda houverem mistérios mais profundos que ainda não foram revelados? Entre os moradores locais, circulam lendas sobre milagres que ocorreram nestes lugares. As pessoas contam sobre visões estranhas e eventos inexplicáveis que aconteceram em locais sagrados. Como um lugar tão cheio de enigmas e força espiritual poderia perder sua importância no mundo moderno? Próximo a Rocamadour, arqueólogos encontram artefatos estranhos que colocam em dúvida as ideias comuns sobre tempo e cultura. O mosteiro, assim como muitos outros lugares, continua sendo um enigma, esperando para ser desvendado. Entre os maciços montanhosos da Montenegro, a uma altura superior a 700 metros, encontra-se o Mosteiro de Ostrog, que parece esculpido diretamente na rocha. Seus muros brancos contrastam com os declives verdes e os cenários misteriosos, criando uma atmosfera de isolamento e santidade. Mas o que se esconde por trás dessas paredes sagradas? A construção do mosteiro começou no século XVII e, desde então, ele se tornou um objeto de veneração para milhares de fiéis. Seu fundador, o Santo Basílio Ostrogski, é conhecido por seus milagres e curas, atraindo não apenas os moradores locais, mas também peregrinos de todo o mundo. Como ele conseguiu criar um lugar tão impregnado de energia espiritual? Uma das características mais enigmáticas do Ostrog é sua arquitetura. O mosteiro foi esculpido na rocha, e muitos pesquisadores se perguntam como os antigos construtores conseguiram realizar um projeto tão complexo com ferramentas primitivas. Alguns sugerem que as tecnologias utilizadas na construção podem ter sido perdidas ou até esquecidas. Mas essa não é a única enigma do Ostrog. Dentro do mosteiro são guardadas relíquias, incluindo os restos mortais de Santo Basílio, que, segundo dizem, possuem propriedades curativas. Os moradores locais contam sobre fenômenos inexplicáveis, como auréolas luminosas e sons misteriosos que vêm das entranhas do mosteiro. Qual é a verdadeira origem desses fenômenos? Os peregrinos que chegam ao Ostrog não apenas buscam consolo espiritual, mas também se deparam com enigmas que não têm respostas definitivas. Cada um deles deixa aqui uma parte de sua alma, esperando que exatamente eles possam desvendar os mistérios que têm sido guardados aqui por séculos. Podemos
Podemos apenas especular sobre quantas outras verdades e enigmas esta grandiosa estrutura ainda guarda e quais mistérios ainda esperam serem revelados. No leste da Etiópia, no topo de uma escarpa vertical, encontra-se o mosteiro de Debre Damo. Este lugar misterioso, cercado por lendas, tornou-se símbolo da antiga fé e da inabalável espiritualidade. Sua construção é atribuída ao VI século e, segundo as tradições, foi aqui que o Santo Abo viveu, trazendo o cristianismo para essas terras. O mosteiro impressiona não apenas por sua arquitetura, mas também pelo paisagismo que o cerca. Montanhas altas que parecem proteger esse lugar sagrado criam uma atmosfera de isolamento e mistério. O caminho até Debre Damo é tão enigmático quanto o próprio mosteiro. Apenas poucos se aventuram a subir pelas escadas de corda para alcançar seu teto, construído com grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros. Os pesquisadores se perguntam: como essa comunidade isolada conseguiu manter suas tradições ao longo dos séculos? Alguns sugerem que os monges conseguiram esconder seus conhecimentos e segredos do mundo exterior, enquanto outros acreditam que o mosteiro foi o principal centro da cultura cristã na região. Mas essa não é a única pergunta que envolve Debre Damo. Dentro do mosteiro, há antigas ícones, muitos dos quais estão cobertos por símbolos misteriosos e mensagens cifradas. Esses artefatos despertam curiosidade. O que eles podem revelar sobre um tempo em que o mundo estava cheio de mistérios e maravilhas? Cada um desses artefatos pode ser uma chave para desvendar os mistérios do passado, mas ainda resta a pergunta: quais outros segredos podem estar escondidos nesse lugar sagrado? Quantas ainda são as verdades que seus muros escondem, e o que ainda não sabemos sobre as relíquias sagradas guardadas em suas paredes? O mosteiro de Tixi, localizado nos declives dos Himalaias, atrai a atenção não apenas por sua arquitetura, mas também pela atmosfera de mistério que permeia suas antigas paredes. Suas majestosas escadas levam a numerosos salões de oração, onde, segundo lendas, estão preservadas relíquias capazes de curar e trazer sorte. Quem sabe quais segredos estão guardados nesses lugares santos, onde o tempo parece ter parado? Cada canto do mosteiro está cheio de enigmas. Blocos de pedra maciça, perfeitamente ajustados uns aos outros, e vibrantes afrescos que contam histórias de antigas lendas e doutrinas. Em cada esquina é possível sentir o hálito da história, o frio da pedra das colunas, o cheiro de incenso e os sons de mantras que ecoam dos recantos secretos. Os moradores locais afirmam que ali é possível encontrar espíritos de antigos lamas, que guardam conhecimentos perdidos no tempo. Mas Tixi não é apenas um lugar de devoção. Suas paredes foram testemunhas de muitos eventos, alguns tão estranhos que os historiadores se perguntam: como esses conhecimentos e habilidades puderam ser perdidos? Por que um mosteiro fundado no século XI se tornou o centro não apenas de intercâmbio espiritual, mas também cultural entre os povos? De antigos manuscritos e códices, que guardam em si antigos profecias, passamos para enigmáticos artefatos encontrados nas redondezas. Essas descobertas frequentemente geram mais perguntas do que respostas. E muitos pesquisadores continuam a procurar respostas, examinando cada pedra e cada fenda. Como é possível que um lugar tão significativo tenha ficado na sombra, apesar de sua história? Por que seus segredos ainda esperam por alguém que possa revelá-los? As descobertas continuam, e cada novo estudo pode adicionar uma nova página a essa história multifacetada. Na área de Yungang, arqueólogos descobriram mais de 100 cavernas,
cada uma delas uma obra de arte única com seu próprio caráter e estilo. As cavernas de Mogao, situadas na antiga rota comercial da Rota da Seda, representam um verdadeiro museu ao ar livre. Essas cavernas incríveis, esculpidas na rocha, abrigam mais de 250 templos budistas, adornados com frescos e estátuas que é impossível não notar. Sua beleza e riqueza decorativa atraem pesquisadores e historiadores de todo o mundo. Entre as paredes desses locais sagrados, é possível encontrar mais de 40 mil metros quadrados de pintura mural, refletindo o desenvolvimento do budismo ao longo dos séculos. Cada fresco conta sua própria história, rica em simbolismo e mistérios, deixando os espectadores intrigados sobre quais segredos estão ocultos nas imagens. Como os antigos mestres puderam criar essas composições complexas e preservá-las até os dias de hoje? Mas essa não é a única pergunta. Dentro das cavernas foram encontrados manuscritos, datados do quarto século da era cristã, que contêm encantamentos e orações. Seu conteúdo levanta muitas questões. Qual era o papel deles na vida dos monges e estavam eles ligados a segredos mais profundos dos quais não temos conhecimento? Imergindo-se na atmosfera de Mogao, é impossível não sentir o sopro do passado, quando essas cavernas serviam de locais de peregrinação e aprendizado. Despite todas as pesquisas, muitas perguntas permanecem sem resposta. E isso apenas destaca como os enigmas históricos podem ser profundos e multifacetados. God, essa cidade misteriosa, mergulha na névoa da antiguidade. Seus muros de pedra, como guardiões das eras passadas, cercam ruas estreitas pelas quais outrora passavam os habitantes, deixando-nos muitos mistérios. Blocos de pedra maciça, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a impressão de que aqui há algo maior do que apenas uma construção arquitetônica. Pesquisadores acreditam que God foi fundado na antiguidade, mas as datas exatas de sua fundação permanecem em segredo. Como um centro tão desenvolvido poderia desaparecer dos registros históricos, deixando apenas vagas lembranças? Os moradores locais contam sobre descobertas estranhas, como artefatos misteriosos e fragmentos de textos antigos, que talvez possam revelar a cultura que existia aqui. Alguns cientistas associam God a antigas civilizações conhecidas por seus rituais e práticas enigmáticas. No entanto, apesar de todos os esforços para decifrar a simbolização, as imagens enigmáticas encontradas aqui permanecem sem desvendar. O que essas lajes de pedra guardam? Quais histórias poderiam contar se pudessem falar? Estudando os arredores, arqueólogos utilizam tecnologias modernas, como escaneamento a laser, para descobrir estruturas ocultas sob a terra. Mas isso não é a única enigmática que God esconde. Em suas proximidades, há outras cidades esquecidas que também aguardam seu momento para revelar seus mistérios. Cada passo por esse lugar antigo desperta um arrepio e o desejo de saber mais. God não é apenas uma cidade, é a chave para entender as eras passadas e as civilizações enigmáticas que outrora habitavam essas terras. O Templo do Céu continua a atrair a atenção de pesquisadores que desejam desvendar seus mistérios e entender o que realmente ocorria dentro dessas paredes sagradas. As necrópolis ocidentais da dinastia Qing, localizadas em uma paisagem pitoresca no norte da China, são uma verdadeira encarnação da antiga cultura chinesa e seus mistérios.
Essas necrópolis, construídas no século XVII, guardam muitos segredos, não apenas relacionados aos rituais funerários, mas também às características arquitetônicas que impressionam por seu tamanho e precisão. A construção das necrópolis começou em 1681 e durou várias décadas. As grandes estruturas de pedra, enquadradas pela natureza pitoresca, causam admiração, e sua localização nas encostas das montanhas adiciona ainda mais mistério. Mas o que exatamente move esses monumentos grandiosos? Como essas complexas construções puderam ser erguidas sem as tecnologias modernas? Entre as muitas tumbas, destaca-se a necrópole do imperador Qianlong, onde arqueólogos encontraram não apenas os restos mortais, mas também muitos artefatos que podem contar sobre a vida do imperador e seu entorno. Alguns pesquisadores sugerem que esses túmulos puderam esconder conhecimentos antigos e até rituais mágicos. Mas o único fato que permanece é que nenhuma das teorias pode explicar todos os mistérios desses lugares. E embora os historiadores conheçam a rica cultura e tradições da dinastia Qing, eles não conseguem explicar por que as necrópolis foram escolhidas em um local tão remoto e de difícil acesso. Isso gera perguntas sobre quais significados ocultos poderiam ter sido incorporados em sua arquitetura. Vamos agora falar sobre os enigmáticos artefatos encontrados nesses locais sagrados. Talvez no futuro consigamos desvendar pelo menos parte de seus mistérios. O Palácio da Rocha, uma das estruturas mais enigmáticas das antigas civilizações, se ergue sobre o cânion como um guardião, protegendo seus segredos. Seus blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam admiração e espanto, como os antigos construtores conseguiram criar tamanha beleza usando apenas ferramentas primitivas. As lendas dizem que este palácio já foi o centro da vida dos antigos povos. Mas o que realmente aconteceu com seus habitantes? É difícil acreditar que uma estrutura tão complexa tenha sido deixada sem explicações. Os cientistas acreditam que o Palácio da Rocha não servia apenas como moradia, mas também como local para rituais, embora não se saiba quais exatamente eram realizados. Arqueólogos encontram vestígios de símbolos misteriosos nas paredes e afrescos, que podem ser mensagens cifradas do passado. Mas esta não é a única enigma associado a este lugar. Ao estudar sua arquitetura, deparamos com outro mistério. Por que muitas salas estão dispostas de tal forma que nunca recebem luz solar? Alguns pesquisadores sugerem que isso está relacionado com antigos cultos solares. Mas qual é a causa real? Os moradores locais contam sobre sons estranhos que vêm das profundezas da rocha, entre os quais às vezes se pode ouvir um sussurro de vozes antigas. Isso cria uma atmosfera de mistério e nos faz refletir. E se neste palácio não estiverem apenas guardados conhecimentos, mas também advertências sobre o passado? O Palácio da Rocha continua a ser o foco de historiadores e arqueólogos, mas seu verdadeiro propósito e segredos ainda aguardam serem descobertos. Cada pedra aqui guarda a memória de tempos distantes, quando a arte e a vida se entrelaçavam em uma dança majestosa, deixando apenas pistas sobre seus verdadeiros significados. A Cidadela Imperial de Hue, localizada no coração do Vietnã, é um testemunho vivo do antigo esplendor e da diversidade cultural. Essas massivas muralhas de pedra, cercadas por fossos, parecem guardiãs de segredos que, ao longo dos séculos, permaneceram sem desvendar. Como uma construção tão grandiosa, criada para proteção e prosperidade, poderia ter se tornado abandonada, deixando apenas um sussurro sobre seu antigo esplendor?
Dentro da cidadela, há templos e residências misteriosos, cada um deles impregnado de simbolismo que reflete a filosofia e a religião da época. Cercados por jardins verdes, esses palácios, construídos com tijolos vermelhos e madeira esculpida, guardam não apenas conquistas arquitetônicas, mas também o espírito da dinastia Nguyen, que governou essa região. Como isso poderia ter acontecido? Esses monumentos que outrora estavam cheios de vida, agora são apenas testemunhas silenciosas da história. Entre os inúmeros artefatos encontrados aqui, destacam-se misteriosas estátuas de bronze que representam seres míticos que talvez tenham protegido esses governantes. Alguns pesquisadores acreditam que essas estátuas faziam parte de rituais destinados a garantir a prosperidade e a proteção. Mas quem pode dizer quais segredos esses símbolos guardam e quais conhecimentos antigos eles levaram consigo para as profundezas do tempo? Alguns historiadores afirmam que Rio foi projetada com base em fenômenos astronômicos, mas até hoje não há uma explicação precisa de como esses conhecimentos avançados poderiam ter existido na época. Poderiam eles ter sido inspirados por civilizações esquecidas que deixaram suas marcas na história mundial? Essa cidadela imperial, apesar de suas muralhas destruídas, continua a atrair a atenção de pesquisadores e turistas. Os moradores locais falam sobre a possibilidade de que nesse lugar, além de riquezas físicas, estejam guardados conhecimentos que poderiam mudar nossa compreensão da história. Stonehenge, esse monumento enigmático que se ergue nas planícies da Inglaterra, impressiona pela sua majestade e mistério. Blocos de pedra imensos, cada um pesando mais de 20 toneladas, são perfeitamente ajustados uns aos outros, levantando muitas perguntas sobre como os antigos conseguiram realizar tal tarefa complexa sem as tecnologias modernas. Mas quais são os verdadeiros objetivos desse monumento? Alguns pesquisadores sugerem que Stonehenge servia como um observatório astronômico, permitindo aos antigos habitantes acompanhar os movimentos do Sol e da Lua. Outros acreditam que esse lugar era o centro de rituais relacionados ao culto a deuses, ou até mesmo um túmulo para a nobreza. No entanto, apesar de todos os estudos, muitos aspectos de Stonehenge permanecem um mistério. Como uma civilização tão avançada que criou esse monumento único poderia desaparecer, deixando apenas poucas pistas? As lendas locais dizem que as pedras foram transportadas de lugares distantes, como o país de Gales, mas como exatamente elas foram transportadas permanece incerto. O estudo da estrutura de Stonehenge também abre novos horizontes. Tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, permitem aos pesquisadores descobrir detalhes ocultos que antes eram inacessíveis. Mas, mesmo com o uso de métodos científicos, não é possível desvendar completamente os segredos desse lugar. Stonehenge não é apenas uma descoberta arqueológica, é um símbolo das incógnitas que nos cercam. E quem sabe no futuro possamos descobrir mais sobre aqueles que criaram essa construção majestosa. Algumas delas falam sobre rituais misteriosos que poderiam ter ocorrido nesse local, mas seu significado ainda é desconhecido. No coração da antiga Petra, entre os grandiosos cânions e as misteriosas rochas, encontra-se o templo de Al-Hazni, que atrai os pesquisadores com sua beleza enigmática. Seu frontão, esculpido em arenito macio, alcança uma altura superior a 40 metros e é adornado com elegantes baixorelieves que representam cenas da mitologia e da vida cotidiana. Mas o que se esconde por trás dessa arquitetura grandiosa? Qual era o verdadeiro propósito dessa construção? Alguns cientistas sugerem que Al-Hazni era a tumba de um rei,
possivelmente o mais famoso governante do reino de Nabateia, Aretas III. No entanto, ao explorar seus espaços internos, arqueólogos não encontraram nenhum vestígio de rituais funerários. Isso causa perplexidade. Como uma construção de tamanha magnitude poderia servir para algo além de um sepulcro? Detalhes específicos do templo, como colunas massivas e misteriosas nichos, deixam espaço para especulações. Uns acreditam que esse lugar poderia ter sido o centro de rituais religiosos, enquanto outros sugerem que ali eram guardados textos sagrados ou artefatos. No entanto, todas essas teorias apenas destacam o quanto Al-Hazne permanece uma enigmática incógnita. Viajantes e pesquisadores, admirados por essa joia arquitetônica, frequentemente se perguntam: o que mais essas paredes escondem? Nas proximidades do templo, também existem outros monumentos que indicam uma história rica e complexa do reino de Nabateia. Mas apesar de todos os esforços, seus mistérios continuam inacessíveis. Entre as antigas lendas transmitidas de geração em geração, há a história de tesouros escondidos nas entranhas de Al-Hazne. O mistério das Torres de Bani. It permanece sem solução, assim como muitas outras enigmas escondidos nas sombras do passado, aguardando seu momento para serem revelados. O Templo do Céu, localizado no coração de Pequim, é um dos edifícios mais enigmáticos e majestosos da antiga China. Construído no século XV, este templo era o local onde os imperadores realizavam rituais para apaziguar os deuses celestiais e garantir uma boa colheita. Suas características arquitetônicas, como a forma circular única e as cores vibrantes, conferem-lhe um aspecto misterioso e sagrado. Cada detalhe do Templo do Céu está repleto de simbolismo. Por exemplo, seu salão central, rodeado por 33 colunas, representa as forças celestiais, enquanto as dimensões da construção em si têm um significado especial, refletindo a harmonia entre o céu e a terra. Como os antigos construtores conseguiram criar proporções tão perfeitas, utilizando ferramentas primitivas da época? Alguns pesquisadores afirmam que o Templo do Céu pode esconder segredos antigos relacionados com observações astronômicas. Não é raro notar que sua localização corresponde perfeitamente ao movimento das estrelas e do Sol. O que essas construções enigmáticas realmente escondem e qual é o verdadeiro propósito dos rituais realizados aqui? Ao estudar o Templo do Céu, deparamos com uma série de perguntas para as quais a ciência moderna não tem respostas definitivas. Os rituais místicos realizados aqui deixaram um rastro de desconhecido, e não é improvável que no futuro sejam descobertas novas informações que confirmem ou refutem as teorias existentes. Alguns deles possuem símbolos únicos que ainda não foram decifrados. Pinhal é uma cidade antiga que parece ter parado no tempo. Suas ruas, pavimentadas com pedras, guardam o eco de eras passadas e suas paredes construídas com tijolos estão cobertas de mistérios de milênios. Cada passo aqui enche o ar com um sentimento de antiguidade e mistério, fazendo com que se pergunte: o que aconteceu nesse lugar extraordinário? A cidade foi fundada há mais de 2000 anos e, desde então, serviu como um importante centro comercial. Sua arquitetura combina elementos tanto da China quanto do estilo local, criando um perfil único que se manteve até os dias de hoje. Mas o que causou seu declínio quando Pinhal atingiu seu apogeu? Os pesquisadores apresentam várias teorias sobre como a cidade perdeu sua importância.
Alguns sugerem que a mudança nas rotas comerciais levou ao seu esquecimento, enquanto outros falam sobre desastres naturais que mudaram para sempre o paisagismo. Mas como uma civilização tão próspera poderia desaparecer da história, deixando apenas especulações sombrias? Nas ruas de Pinyao, ainda se encontram casas preservadas que contam a história de seus habitantes. Cada uma delas é mais do que apenas uma construção. É um verdadeiro livro onde estão registradas histórias cheias de alegria e tristeza. Os moradores locais ainda guardam as tradições de seus antepassados, passando de geração em geração o conhecimento sobre antigos ofícios e costumes. Mas Pinyao não é apenas arquitetura e ruínas. Em suas redondezas são encontrados artefatos que levantam ainda mais perguntas. Objetos misteriosos, como moedas antigas e amuletos, contêm simbolismo que os cientistas ainda não conseguiram decifrar. Mas, por enquanto, o mistério permanece sem solução. A Stupa de Sanchi, localizada na Índia, é uma das construções arquitetônicas mais enigmáticas da antiguidade. Suas massivas estruturas de pedra irradiam uma atmosfera de sagrado, mergulhando cada visitante no mundo das antigas crenças e práticas. Como poderia ter surgido essa construção grandiosa que ainda hoje atrai a atenção de pesquisadores e peregrinos? A Sanchi, construída no terceiro século a.C., não é apenas uma stupa budista, mas um complexo inteiro composto por muitos templos e monumentos. Os grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam admiração. Como os antigos mestres conseguiam alcançar tal nível de habilidade? Os únicos relevos nas portas da stupa contam a vida do Buda e seus ensinamentos. Mas quem foram os artistas que criaram essas imagens esplêndidas? Alguns cientistas sugerem que a stupa de Sanchi poderia estar relacionada a rituais antigos, injustamente esquecidos. Uma das teorias afirma que esse lugar era um centro de peregrinação, atraindo pessoas de longínquos cantos. Mas o que se esconde nesse lugar sagrado? Talvez aqui estejam codificados antigos mensagens, aguardando serem descobertas. No entanto, essa não é a única enigma associado a Sanchi. Ao redor da stupa, foram encontrados artefatos misteriosos que colocam em questão nosso entendimento da história. Por exemplo, objetos metálicos enigmáticos, datados do primeiro século da era cristã, ainda não têm uma explicação precisa. Qual era o papel desses objetos na vida dos antigos? O mistério da stupa de Sanchi permanece sem solução, assim como muitas outras enigmas escondidos nas profundezas da nossa história. Cada pedra, cada bloco, perfeitamente ajustado ao outro, parece guardar segredos antigos e enigmas não resolvidos. Como esses desconhecidos puderam criar tais grandiosas construções que ainda hoje desafiam a ciência? As casas pendentes de Cuenca, que parecem pairar sobre o abismo, atraem a atenção por seu misterioso encanto. Essas construções, localizadas em penhascos íngremes, foram erguidas no final do século XV e ainda hoje levantam muitas perguntas. Como os antigos mestres conseguiram criar tais estruturas únicas que parecem prestes a cair no precipício? Cada casa, sustentada por grossas vigas de madeira, parece guardar não apenas segredos arquitetônicos, mas também histórias sobre as pessoas que um dia ali viveram. As lendas locais contam sobre antigos habitantes que possivelmente utilizaram essas casas como refúgio contra inimigos ou desastres naturais. Mas o que escondem suas paredes? O que guardam em silêncio em suas misteriosas divisórias?
Os pesquisadores também especulam que essas casas foram construídas com tecnologias únicas, ainda não compreendidas. Alguns cientistas relacionam-nas com a influência da arquitetura árabe, mas como exatamente as tradições orientais se entrelaçaram com os costumes locais, permanece um mistério. Não menos intrigantes são os materiais utilizados na construção. As rochas calcárias locais e a madeira, aparentemente, são ideais para criar tais formas incomuns, mas como os mestres alcançaram tamanha harmonia, ninguém pode afirmar com certeza. Com cada novo estudo, os mistérios das casas pendentes de Cuenca se tornam ainda mais profundos. Qual é sua verdadeira história? O que elas podem contar sobre seu tempo e sobre as pessoas que nelas habitavam? Apesar de todos os estudos, muitos aspectos de sua história permanecem cobertos por um véu de mistério. Quais outros segredos podem estar escondidos nessas paredes de pedra, aguardando serem descobertos? A pagoda em uma única coluna localizada no coração de Hanoi é uma das estruturas arquitetônicas mais enigmáticas do Vietnã. Construída no século XII, ela se eleva sobre a água, parecendo flutuar sobre a superfície de um lago, e ainda hoje encanta pesquisadores e turistas. Como poderia ter surgido tal construção única que simboliza a filosofia budista e a harmonia com a natureza? A estrutura, em forma de lótus, se apoia em uma única coluna e está cercada por uma atmosfera serena. Cada canto da pagoda é permeado por mistério, desde suas antigas colunas de madeira até a estátua da deusa da misericórdia, que guarda a paz nesse lugar sagrado. Como os mestres antigos conseguiram criar tal obra-prima, considerando as tecnologias limitadas da época? Existem diversas teorias sobre o propósito da pagoda em uma única coluna. Alguns acreditam que é um local de adoração, enquanto outros sugerem que serve como símbolo de unidade. Alguns falam de mensagens ocultas, afirmando que sua estrutura contém profecias antigas. Mas qual é o verdadeiro propósito dessa construção enigmática? As lendas contam que a pagoda foi construída por ordem do imperador Le Thanh-Tông, que viu em sonho uma mulher bonita sentada em um lótus. Essa história adiciona mais uma camada ao já misterioso perfil da pagoda. No entanto, apesar de todos os estudos, suas raízes e significado verdadeiros permanecem desconhecidos. Talvez isso seja apenas o começo do caminho para a revelação de ainda mais profundas enigmas que aguardam seu momento em outros cantos do mundo. O Teatro de Marcelo, majestoso monumento da arquitetura antiga, outrora era a glória de Roma, acomodando até 17.000 espectadores. Seus blocos de pedra maciça se ajustam perfeitamente uns aos outros, enquanto as colunas e arcadas elegantes criam uma atmosfera de grandeza e mistério, não deixando indiferentes os pesquisadores modernos. Mas o que os antigos romanos realmente sabiam sobre a arte teatral? A construção do teatro começou em 106 e.C., por ordem do imperador Octaviano Augusto, e foi concluída em 82 e.C. A singularidade dessa construção não se limita apenas ao seu tamanho, mas também ao fato de que ela se tornou modelo para muitos teatros subsequentes. No entanto, apesar de sua popularidade, o teatro enfrentou a ameaça de desaparecer quando, na Idade Média, começou a ser utilizado como material de construção para novos edifícios. Alguns estudiosos afirmam que o teatro não era apenas um local para apresentações, mas também um centro cultural onde se cruzavam diversas correntes de arte e pensamento. Como uma estrutura tão significativa poderia ser abandonada e esquecida?
À medida que mergulhamos na história do teatro, fica claro que seu destino está indissoluvelmente ligado ao destino de Roma, que passou por muitas mudanças. Alguns pesquisadores até sugerem que o teatro poderia esconder antigas enigmas, mensagens codificadas sobre civilizações perdidas. No entanto, essa não é a única enigma relacionado ao teatro. As pesquisas mostram que em sua construção foram utilizadas tecnologias que ainda hoje são incompreensíveis para os arquitetos modernos. Será que os antigos construtores possuíam conhecimentos que perdemos? O Teatro de Marcelo não é apenas ruínas, é uma janela para o passado, cheia de mistérios e enigmas que continuam a atrair pesquisadores. Essas descobertas apenas destacam quão complexa e confusa é a história desta região. Chiavetta di Bagnoregio, essa cidade perdida nas nuvens, parece ter saído das páginas de antigas lendas. Seus majestosos prédios de pedra, erguidos na beira do precipício, têm uma aparência etérea, como se estivessem prestes a se dissolver no ar, guardando em suas próprias paredes os segredos de civilizações desaparecidas. Como um lugar tão belo e único poderia estar à beira da extinção? Aqui, a 400 metros de altitude, o tempo parece ter parado. Ruas estreitas, pavimentadas com pedras, levam a antigas igrejas e praças, onde outrora ressoava o riso e a alegria dos moradores locais. Mas o que aconteceu com esse lugar quando sua população começou a diminuir? Alguns historiadores sugerem que a partida dos moradores foi causada por frequentes terremotos e erosão das rochas sobre as quais a cidade está construída. No entanto, existe uma versão mais mística, segundo a qual Chiavetta di Bagnoregio foi abandonada por forças superiores. Dizem que aqui se podem ouvir ecos de tempos passados, sussurros de um espírito que não permite que seu legado seja esquecido. De qualquer forma, os vestígios de sua antiga glória são evidentes por toda parte, e cada pedra parece sussurrar sobre o que aconteceu aqui há muitos séculos. Recentes pesquisas com escaneamento a laser revelaram depósitos subterrâneos e túneis misteriosos que podem lançar luz sobre a vida dos antigos habitantes. Mas isso não é a única pergunta que envolve Chiavetta di Bagnoregio. Entre os moradores locais, ainda circulam lendas sobre tesouros ocultos e artefatos encantados que podem ser encontrados nas entranhas da cidade. Nas sombras de suas muralhas, entre as majestosas rochas, ainda há muitos segredos esperando para serem descobertos. As cavernas de Yungang, localizadas na província chinesa de Shaanxi, representam um testemunho fascinante da arquitetura e espiritualidade antigas. Esses templos esculpidos nas rochas, datados do V século da Era Comum, impressionam pela sua grandiosidade e refinamento artístico. Estátuas massivas de Buda, esculpidas em arenito macio, alcançam vários metros de altura, com detalhes que surpreendem pela sua habilidade e profundidade. Cada caverna contém não apenas estátuas, mas também mensagens ocultas escritas nas paredes, que podem revelar segredos da filosofia e crenças dos antigos habitantes. No interior desses locais sagrados, ressoa um suave sussurro do tempo, como se guardassem histórias esquecidas. No entanto, apesar de muitos estudos, ainda restam muitas perguntas. Como os mestres habilidosos conseguiram criar tais maravilhas sem tecnologias modernas? Alguns cientistas sugerem que essas cavernas poderiam fazer parte de um sistema mais amplo de rituais, enquanto outros veem nelas vestígios de uma civilização antiga de que sabemos muito pouco. Cada pintura, cada estátua em Yungang parece nos chamar para além do visível,
para um mundo onde espiritualidade e arte se entrelaçam em uma dança misteriosa. Não apenas a arquitetura, mas as cavernas em si guardam muitos enigmas. Qual é o seu verdadeiro propósito? Por que foram criadas exatamente nesse local? Tixey guarda muitos mistérios e, possivelmente, exatamente ali, entre suas paredes sagradas, estão as respostas para perguntas que a humanidade faz há milhares de anos. Lamor, um dos mais enigmáticos mosteiros do Tibete, está localizado a mais de 3.000 metros de altitude, entre paisagens montanhosas severas. Este complexo antigo, fundado no 9º século, está envolto em uma aura de mistério, e suas paredes guardam muitos segredos. Como os monges, que vivem em um lugar tão remoto e inacessível, puderam criar um espaço sagrado tão sagrado, a arquitetura de Lamor impressiona. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, criam uma sensação de eternidade. Aqui, entre corredores confusos e salões sombrios, parece que o tempo parou. Mas o que essas antigas paredes escondem? Talvez atrás delas estejam conhecimentos inacessíveis que outrora eram conhecidos apenas por poucos. As lendas locais contam que no mosteiro estão textos sagrados e relíquias com um poder incrível. Alguns pesquisadores acreditam que Lamor poderia ter sido o centro de antigas doutrinas que atravessaram os séculos. Outros, no entanto, acreditam que seus esconderijos guardam segredos mais sombrios, relacionados a práticas sobre as quais o mundo moderno prefere não falar. Mas isso não é tudo. As montanhas vizinhas também estão cheias de artefatos inexplicáveis, muitos dos quais permanecem não decifrados. O que exatamente essas montanhas escondem e quais segredos ainda estão esperando para serem descobertos? Lamor continua a atrair aventureiros e pesquisadores que buscam desvendar seus mistérios antigos. Todo ano, eles chegam cheios de esperança de que exatamente eles conseguirão revelar os segredos guardados em suas sagradas paredes. Essas lendas apenas aumentam o mistério desse lugar já de si enigmático, fazendo-nos questionar. Quais outros segredos essa terra estranha e bela ainda guarda? Setenil de las Bodegas é um lugar misterioso, localizado entre rochas, onde as casas parecem ter crescido das próprias paredes de pedra. Estrategicamente posicionadas sob grandes pedras que se projetam, essas construções criam uma atmosfera única, e o ar se enche com os aromas dos pratos locais, sendo preparados em aconchegantes restaurantes. Mas o que levou a esse estilo de construção tão peculiar? Os moradores locais afirmam que essa arquitetura protegia-os das condições climáticas severas, mas isso é apenas uma parte da história. Existem outras teorias. Alguns pesquisadores sugerem que, no passado, esse lugar servia como refúgio para ladrões e contrabandistas, enquanto outros consideram a possibilidade de que aqui existisse um centro sagrado para cultos antigos. Como essas condições únicas puderam se encontrar em um mesmo lugar? Ao percorrer as estreitas ruas, é possível notar como os raios de sol passam pelas fissuras nas rochas, criando sombras caprichosas. Os sons dos passos nas pedras ecoam no ar, como se as próprias pedras lembrassem as histórias que viveram. Mas isso não é a única pergunta que Setenil guarda. Os pesquisadores também se deparam com questões sobre a origem das tecnologias utilizadas na construção dessas casas. Como os mestres antigos conseguiram criar estruturas tão sólidas com os instrumentos disponíveis? O que mais pode estar escondido sob o manto dos séculos nesse lugar fascinante?
onde cada rua e cada pedra podem contar histórias de segredos esquecidos? Setenil de las Bodegas continua a surpreender e intrigar. Sistemas complexos de escaneamento e escavações arqueológicas continuam a revelar novos aspectos de sua história, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais eram os objetivos de seus criadores? A uma altura superior a 2.400 metros acima do nível do mar, o mosteiro Taktsang, conhecido como Ninho do Tigre, é uma das mais misteriosas relíquias do Butão. Suas majestosas construções, esculpidas na rocha, parecem flutuar nas nuvens. As paredes do mosteiro guardam muitos segredos, e sua história está envolta em lendas que causam admiração e respeito. Segundo a lenda, foi exatamente nesse local que o grande mestre budista Padmasambhava, também conhecido como Guru Rinpoche, meditou no século VIII. Como ele conseguiu chegar a essa montanha inacessível? Alguns sugerem que ele chegou voando em um tigre, o que adiciona mais um toque de mistério a esse lugar. O mosteiro foi construído em sua homenagem, mas seus verdadeiros objetivos e significados permanecem desconhecidos. As características arquitetônicas do Taktsang são impressionantes. Blocos de pedra maciços são perfeitamente ajustados uns aos outros, criando uma sensação de eternidade. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam que seus construtores tiveram apenas intenções religiosas. Alguns acreditam que aqui poderiam estar escondidos antigos conhecimentos ou até mesmo poderosos artefatos, sobre os quais nada sabemos. Mas essa não é a única pergunta sem resposta desse lugar único. Existem muitos questionamentos sobre como o mosteiro sobreviveu aos séculos e manteve seus segredos em condições climáticas rigorosas. Quantos corredores e textos esquecidos ainda estão ocultos atrás de suas paredes? Apesar de muitos estudos e tecnologias modernas como o escaneamento a laser, muitos aspectos de sua história permanecem sem resposta. Mas isso não é a única enigmática. Nas proximidades, há outros monumentos antigos que também aguardam seu momento. Quais são seus segredos e o que eles podem revelar sobre a cultura Khmer? Machu Picchu, perdido entre as nuvens dos Andes peruanos, atrai pesquisadores com sua atmosfera misteriosa. Esta cidade antiga, construída pelos Incas no século XV, impressiona com sua maestria arquitetônica. Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, como se tivessem sido esculpidos há séculos com ferramentas mágicas. Como os antigos construtores conseguiram criar tamanha harmonia, permanecendo ocultos do mundo? Entre as ruínas misteriosas, podem-se ver terraços que provavelmente foram usados para a agricultura. Para onde foram os habitantes dessa cidade? Alguns acreditam que eles a abandonaram devido às mudanças climáticas, enquanto outros sugerem que algo mais místico ocorreu, possivelmente relacionado às crenças religiosas dos Incas. O que levou essa civilização próspera a deixar suas casas a mais de 2.400 metros de altitude? Durante a pesquisa em Machu Picchu, os arqueólogos encontraram muitos artefatos, como vasos cerâmicos e ferramentas, que oferecem uma visão da vida cotidiana de seus habitantes. No entanto, entre as descobertas, há também objetos enigmáticos. Blocos de pedra com inscrições misteriosas, cujo significado ainda não foi elucidado. Que segredo eles guardam e o que os antigos Incas queriam dizer para seus descendentes? Machu Picchu não é apenas uma cidade perdida. É a chave para entender a cultura enigmática dos Incas, que deixou após si muitas questões sem resposta.
Essas perguntas permanecem sem resposta, e o mistério continua a atrair buscadores de aventuras e cientistas de todo o mundo. O mosteiro pendente, suspenso em uma rocha vertical, parece flutuar no ar, causando admiração e respeito. Construído há mais de 1000 anos, ele representa um impressionante sintoma de mestria arquitetônica e busca espiritual. Como os antigos mestres conseguiram criar tal maravilha a mais de 50 metros de altura, utilizando apenas ferramentas simples? Cada elemento dessa estrutura única parece impregnado de mistério. Suas construções de madeira, sustentadas por colunas de pedra, se integram perfeitamente ao cenário circundante, criando uma sensação de harmonia com a natureza. O mosteiro está dedicado a 3 grandes ensinamentos: o daoísmo, o budismo e o confucionismo, tornando-se um símbolo de unidade e diversidade de crenças. No entanto, os mistérios do mosteiro pendente não se limitam apenas às suas características arquitetônicas. As lendas locais falam sobre sábios misteriosos que supostamente habitavam ali, transmitindo seus conhecimentos a alunos selecionados. Qual é o verdadeiro papel desse mosteiro na vida dos antigos chineses? Alguns pesquisadores sugerem que ele não servia apenas como um local de oração, mas também como um depósito de segredos antigos que podem ser perdidos para sempre. Mas isso não é a única pergunta que envolve o mosteiro pendente. Os cientistas ainda não conseguem explicar como foi possível instalar tais estruturas pesadas em um local tão inacessível. Foram utilizadas alguma tecnologia especial, perdida com o tempo? Cada novo pesquisador que visita esse lugar adiciona sua gota ao oceano de mistérios que cercam o mosteiro.